O pessoal vem me pedindo há algum tempo aqui nos comentários que fale de Emília Pérez. E se eu não falei até o momento, não é porque eu quisesse fazer charminho, não. É porque eu estava tentando tomar a pé. Há 30 anos eu cubro cinema e eu nunca vi nada parecido sequer acontecer numa campanha para o Oscar. Eu sei que as pessoas estão com muita raiva por causa das acusações desleais e falsas que a Carla Sofia Gascon fez a Fernanda Torres, ou supostamente a equipe da Fernanda Torres, que estariam tentando mover uma campanha de ódio contra ela. A gente sabe que isso é completamente falso. Alguns dias antes, a Fernanda Torres tinha gravado um vídeo de apoio à Carla Sofia Gascon. E sim, os tweets dela sobre assuntos variados que andaram descobrindo são horríveis. É muito preconceito contra tudo, contra todo mundo. Mas eu não quero criar mais raiva e me engajar em campanhas de ódio. Respeitosamente, não quero dizer a ninguém como deve se sentir ou como deve agir, mas é porque, no meu entender, primeiro, foi exatamente esse tipo de atitude que fez com que a candidatura da Carla Sofia Gascon ao Oscar e, portanto, de todas as outras 12 indicações do filme ao Oscar, implodisse. E segundo, porque mais do que tudo, eu tô triste. Emília Pérez é um filme que tem muitos problemas, vou me ater a ele já já, mas independentemente de qualquer coisa, era muito significativo, era muito relevante essa primeira indicação de uma mulher trans ao prêmio de atriz principal. Esse está sendo um momento extremamente difícil, um dos muitos momentos extremamente difíceis pelos quais a comunidade LGBTQIA+ está passando, e isso era uma espécie de manifesto por parte da academia de que eles não estão do lado do preconceito, eles estão do lado da aceitação, do acolhimento. É muito triste que uma tomada de posição tão importante tenha se dado em função de um filme tão problemático. E os mexicanos, principalmente, muitos latino-americanos, mas especificamente os mexicanos, vêm avisando há meses que Emília Pérez é um desastre anunciado. Com aquela preguiça cultural que, infelizmente, não é incomum entre europeus e americanos, todos os avisos foram ignorados. Os votantes dos prêmios europeus e americanos preferiram se ater ao aspecto positivo da presença de uma mulher trans interpretando uma mulher trans e deixaram de lado todo o resto. E é em todo o resto que está a imensa complicação que é Emília Pérez. Como já foi amplamente noticiado, Emília Pérez é uma história que se passa no México, mas que tem pouquíssimos atores mexicanos ou de origem mexicana no elenco. O roteiro é assinado unicamente pelo diretor do filme, o francês Jacques Audiard. Nessas horas, a participação de um co-roteirista que entenda do assunto sobre o qual está se falando poderia ter sido muito útil. O filme não foi rodado no México, exceto por algumas externas na cidade do México. E, acima de tudo, o filme oferece uma visão altamente ofensiva para os mexicanos daquele que é um flagelo no país, a ação dos cartéis do narcotráfico. Emília Pérez é uma telenovela, e daquelas bem antigas. Não vou dizer que é uma telenovela mexicana, porque, como eu acabei de dizer, o México pouco ou nada tem a ver com esse imbróglio. A história começa com o Manitas, chefe de um cartel do narcotráfico, convocando a advogada interpretada pela Zoe Saldanha para ajudá-lo naquele que é o desejo maior da vida dele, que é fazer a transição. O ambiente do Manitas, nem preciso dizer, é extremamente violento, altamente machista, de modo que ele vai ter que forjar a própria morte para fazer a transição longe dos olhos de todo mundo, inclusive da mulher dele, o papel da Selena Gomez e dos 2 filhos, que vão ter que achar que ele está morto, para assim renascer como Emília Pérez. Alguns anos depois da transição, já vivendo realizada como mulher, a Emília Pérez convoca de novo a advogada. Ela não aguenta mais a distância dos filhos, que estão a salvo ali na Suíça, e quer que eles e a mulher sejam trazidos para a cidade do México. O pretexto, ela vai se passar por prima do Manitas. Olha, na dramaturgia brasileira, pelo menos, tem uns 40 anos que ninguém filma uma cena de novela tão ruim
quanto a da Emília Pérez, a tia, recebendo os sobrinhos e a mulher na casa dela. É de ranger os dentes. Bom, nessas, com o coração mais suave que a Emília carrega hoje em dia, ela decide que ela vai tentar fazer alguma reparação às vítimas dos cartéis. Ela funda um instituto para ajudar a encontrar os milhares de desaparecidos e faz um trabalho lindo. Um trabalho lindo que para os mexicanos significa o quê? Vamos tentar colocar a coisa em perspectiva. As estatísticas não são confiáveis, mas a estimativa é de que 500.000 de pessoas, 500.000 pessoas, já tenham sido assassinadas pelo narcotráfico no México. Outras 60.000, estima-se, estão desaparecidas, o que significa que elas estão mortas também, mas os restos mortais não podem ser encontrados, porque sabe-se lá que destino medonho foi dado a eles. Os cartéis controlam áreas inteiras do México com uma brutalidade, uma truculência sem precedentes. Não são só pessoas que de alguma forma estão ligadas ao narcotráfico que estão morrendo, que estão sendo assassinadas. Nada disso. É imensa a quantidade de cidadãos, crianças, mulheres, gente comum, pega nesse fogo cruzado. E o que está se propondo aqui é que essa personagem ficcional, que tem várias contrapartes verídicas, provavelmente teria assassinado milhares de pessoas no decorrer da sua carreira, possa escapar de tudo que foi feito e ressurgir de bem com a vida, em paz consigo mesma, com todo o dinheiro que foi acumulado durante a atividade criminosa, sem pagar por nenhum dos seus crimes. E sugere-se, então, que esse esforço de reparação é, lógico, o suficiente. Em dado momento, a Emília Pérez vai deixar que o eu mais violento dela volte à tona e isso vai culminar numa tragédia. Uma tragédia da qual Emília Pérez vai sair santificada. Não é força de expressão. E esse é só um dos motivos pelos quais os mexicanos estão furiosos com o filme. O Jacques Audiard é um cineasta que eu respeitava muito. Ele é autor de um dos grandes filmes dessas 2 últimas décadas, desse século XXI, um filme chamado O Profeta. Tem um outro filme belíssimo chamado Dipan, sobre um refugiado tamil na França. E eu tinha ele em muito mais alta conta do que eu tenho agora. Agora não tenho ele em conta nenhuma. Nesse momento, eu estou completamente decepcionada. Outra manifestação da preguiça cultural eurocentrista, estou tentando ser delicada, está no fato de que, numa entrevista, a diretora de elenco deixou escapar, no meio ela tentou ajeitar um pouco a coisa, mas ela deixou escapar que a produção tinha procurado atores no México, mas que os atores mais adequados aos papéis escritos no filme foram encontrados em outros lugares. Qual que é? Que papo para boi dormir. Até parece que no México não tem uma indústria audiovisual super vigorosa. Pior ainda, andou rodando por aí um trecho de uma entrevista em que o Jacques Audiard dizia: o espanhol é a língua dos países pobres, subdesenvolvidos, dos imigrantes. Como era só um corte, eu falei, bom, está fora de contexto, deixa eu ver qual é o contexto em que ele está dizendo isso. Assisti a entrevista inteira, consegui encontrá-la. E, infelizmente, é esse mesmo contexto. Eu estou parafraseando, mas ele, a certa altura, diz, então, a gente ficou pensando se o filme deveria ser falado em francês, deveria ser falado em inglês, daí não, decidimos que o filme teria que ser falado em espanhol, porque o espanhol tem 600 milhões de falantes no mundo, divididos em vários continentes. Excetuando-se a própria Espanha, é uma língua que, lógico, reflete uma herança colonial comum, mas nos milhares de sotaques e idiomas diferentes dela, reflete outra coisa também, que, por outro lado, apesar dessa herança colonial comum, existem infinitas particularidades culturais, sociais, históricas em cada um dos povos que falam o espanhol. Nada disso é levado em consideração em Emília Pérez. É uma bagunça. As falas de Emília Pérez são uma salada de sotaques, de expressões idiomáticas, de vocabulário.
É triste tanto descaso. Quando eu falo em salada, eu não estou falando da Selena Gomez. A personagem dela foi transformada em mexicana-americana porque a Selena falou espanhol na infância, mas deixou de falar, perdeu a fluência e, coitadinha, disse, olha, juro, eu tentei fazer o melhor possível com o tempo que eu tinha. O que eu estou falando é da absoluta falta de supervisão de algum falante mexicano de espanhol no roteiro, para dizer, isso aqui não se fala no México, isso aqui não é espanhol mexicano, isso aqui é espanhol deste lugar, isso aqui é deste outro lugar e por aí vai. É muita arrogância não fazer nenhum tipo de checagem que seja. E é muita arrogância propor, ainda que em tom de fantasia e de musical, que os mexicanos aceitem a santificação de uma personagem que representa aquilo que aconteceu de pior, que acontece todos os dias de pior no país deles. Tem alguns momentos bons em Emília Pérez? Para ser justa, tem. Eu achei 2 momentos bons. Eu gosto muito do primeiro diálogo entre o Manitas e a advogada da Zoe Saldanha. Acho uma cena bacana, bem feita, bem escrita. E eu gosto da sequência toda em que a Zoe Saldanha canta El Mal. Eu não acho que a música se sustentaria sozinha, embora ela esteja concorrendo ao Oscar de melhor canção, mas ela funciona naquele momento, para o que está sendo dito, ela funciona para a coreografia, ela funciona para a encenação muito bonita que é dada a essa cena. Em compensação, sobram momentos constrangedores no filme. É uma dramaturgia velha, vencida, de ideias velhas e vencidas. E, claro, outro exemplo dessa ignorância e arrogância que cercam muito de Emília Pérez está justamente na entrevista que a Carla Sofia Gaston deu à Folha de São Paulo, acusando a Fernanda Torres. Arrogância porque ela achava que ninguém ia descobrir que essa era uma acusação falsa e o objetivo da acusação, vale dizer, era justamente fazer o pior, era tentar desqualificar a Fernanda ou mesmo Ainda Estou Aqui das indicações ao Oscar, porque se a equipe de Ainda Estou Aqui tivesse movido uma campanha negativa contra Emília Pérez, sim, seria caso de desqualificação. Ignorância, porque nem a própria Carla, nem a coordenação da campanha se deram ao trabalho de tentar medir o clima, né? Entender o quão importantes são essas indicações para o Brasil. Do ponto de vista puramente cinematográfico, eu não entendo as 13 indicações que Emília Pérez recebeu ao Oscar, nem os vários prêmios que o filme já recebeu. Eu acho que eu manteria a indicação à Zoe Saldanha. E do ponto de vista das atitudes, eu gostaria que um filme que diz defender a população de um país, as queixas dela, ouvisse as queixas desse país. E, no entanto, não é por acaso que o lançamento de Emília Pérez na América Latina se deu muito depois do lançamento do filme em todos os outros territórios. Repito, isso tudo me deixa muito triste. E, por outro lado, eu fico imensamente feliz que em nenhum momento a campanha de Ainda Estou Aqui ou a Fernanda Torres tenham tido qualquer atitude menos que impecável. E esse é só um dos motivos pelos quais Ainda Estou Aqui está crescendo tanto em repercussão agora que ele está sendo visto no exterior. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.